conversar com você o seguinte. Eu acho que o que eu tô fazendo agora, acho que ninguém faria. Eu acho que eu posso estar errando também, porque a gente tá jogando, a gente não... a gente não tá lá fora, uma amizade, um negócio, é um jogo. Mas como eu tô, às vezes, ainda um pouco besta ainda no jogo, ainda tô com coração, eu tô procurando seguir sempre o que eu vejo com os meus olhos e procurando seguir o que eu sinto também, não indo pelas pessoas, tá? Só já com clareza. E é o seguinte, tenho certeza que ninguém chegaria pra fazer isso, mas se você me achar uma idiota, uma tonta, tudo bem. É que manda. Tá, e eu tô fazendo isso com você, porque é uma pessoa que quando eu cheguei, a gente fez a prova juntos, você sempre me abraçou, sempre me tratou com respeito, com carinho, blá, blá, blá. Vamos lá. Teve uma situação e eu tô praticamente sem opção, por enquanto. Como eu fiquei imune na primeira semana, não sei quem viria em mim, assim, eu tô sem opção, enfim. E aconteceu uma situação que no dia eu fiquei mais ou menos chateada, foi o negócio da vaca de chifre. Quando teve o lance de que eu pedi pra fazer, não foi comigo, não foi exatamente com a Aline, mas foi em questão de direcionada a mulheres, assim. Você falou que a tarefa, a gente falou, pô, deixa eu fazer, você falou, essa tarefa tem que ser pra homem fazer, porque mulher não é muito braçal, mulher não vai segurar isso, não sei o quê. Eu não falei isso. Sim, amigo, você falou que tinha que homem fazer, porque... Eu não falei que homem deve fazer, não. Tá, eu não usei essas palavras, jamais. Eu jamais usaria essas palavras. Então, você pode ter entendido isso, sim, mas eu nunca falei então dessas deixa eu me palavras. arrumar, porque eu não gosto de falar nada que a pessoa não falou. Você falou que se a pessoa tem medo também, o animal pode ficar... Isso. Então é isso. Então vamos lá. O que eu falei? Você tá falando depois que eu fiz a vaca, né? Isso, mas na primeira vez eu queria também, lembra? Só que ele deu pra você. Sim, mas você tá falando, quando eu falei isso, depois que eu fiz a vaca ou foi antes? Eu acho que deve ter sido depois, porque isso foi um depoimento de quem fez a vaca. Então, assim, qual que foi o depoimento? O que eu lembro que eu falei? Eu falei, cara, tem que ter culhão pra fazer a vaca. Sim. Foi essas minhas palavras. E por que eu falei isso? Tem que ter força, porque depende de braçal, né? Eu não falei que... Sim, eu tô tentando lembrar, então por isso que eu tô acertando. Desculpa se eu falar alguma coisa que eu gosto de fazer certinho. Exato, porque às vezes você fala alguma coisa assim, pode parecer, né, aquela coisa, o cara é machista, que não sei o que. Então desculpa se eu falar algo que não... E a Liz já deu esse depoimento que me deixou bem surpreso, e eu não sou machista de forma alguma. Sim, mas comigo, por isso que eu tô conversando, porque aqui não dá pra gente conversar em off, isso que é muito. Mas eu tô conversando, o meu depoimento que eu fiz, vamos lá. Inclusive eu te elogiei pra caramba, falei, fazendo a vaca bem melhor do que eu, ela tem uma sintonia muito... os animais. Sim, você falou pra mim ali também. Você não teve medo. E o meu depoimento foi de uma pessoa que foi a primeira experiência, primeiro que a vaca de chifre foi a primeira vez na fazenda. Sim. Nunca teve. E eu fui a primeira pessoa que fiz. Então tudo que você faz a primeira vez é a primeira vez. Sim. Eu não sabia como lidar com a vaca de chifre. Sim. E a vaca tem 2 chifrezão e eu fui sincero e falei que eu tive medo. Eu poderia muito bem falar, não, é de boa, que nem o Gui Araújo falou, não, é de boa. Você lembra que ele falou, o Gui Araújo? Foi. Ele falou, não, Aline, é de boa. Na hora que você foi escolher, eu falei, cara, a vaca de chifre, eu falei, assim, eu tive medo. Eu acho que assim, a pessoa tem que ter coragem. Foi isso que eu falei, mas por que eu falei? Porque eu senti isso. Não foi porque eu acho que só homem tem que fazer ou mulher não tem coragem. Tanto que depois eu falei, não só pra você. É por isso que a gente conversa, pra tirar pra interpretação, Exatamente. entendeu? Por isso que eu gosto de dialogar e falar o que eu senti. Aí você dá a sua opinião com certo e assim vamos, entendeu? E assim, eu falei... Porque eu me senti assim... Eu falei do meu depoimento, porque eu falei sabe por que eu ainda falei isso? Porque eu eu vi que a Medrado todo dia dependia do Gui pra soltar o cavalo, porque ela tinha medo. Sim. E a gente tomou uma punição por causa disso. Entendeu? E a gente tomou uma punição por causa disso. Então, qual foi o meu depoimento? Eu falei, cara, a vaca de chifre, eu senti medo algumas vezes. E senti mesmo. Se você vê, quem viu em casa aí, pode ter visto isso. Tipo assim, eu amo os animais, amo a natureza, sou muito conectado com isso, mas eu respeito também. Não é por conta que eu sou homem, que eu sou não sei o quê, que eu não vou sentir medo do animal. Você não sentiu, você chegou, você pediu licença, você conversou, eu não fiz isso. Sim, por exemplo, pode ser que tenha um outro que eu sinta que você não que sente e vice-versa. Não, e outra coisa, você tem seu jeito, entendeu? Eu vejo que você é uma pessoa muito conectada, você tá ali, você conversa com os bichos, você faz questão de estar ali, eu acho isso, velho. Eu acho do que tem muitas mulheres e muitos homens aqui que nem desceram pra ver nenhum bicho ainda aqui. Sim. Tem vários aqui que eu já vi que nem frequentaram, nem sabem como é que funciona, nem procuram se informar. Sim. E tá tudo certo, isso é a opção de cada um. Mas desde quando eu cheguei aqui, a minha cabeça, eu quero trabalhar na fazenda, eu quero mexer com os bichos, porque eu amo animal e eu quero aprender. Eu quero ter essa conexão. Então a vaca de chifre eu peguei
achando que seria o mais difícil, e não é, acho que a vaca a outra é mais difícil, mas querendo ou não, você faz com 2. Então, beleza, eu falei, Gui, eu quero fazer a vaca de chifre. Mas eu tive medo, entendeu? Eu tive medo, por isso que eu falei e a palavra que eu usei, e depois eu até... Desculpa se eu falei alguma palavra errada, por isso que eu tô conversando pra você me lembrar. Lógico, e a palavra até que eu falei, inclusive depois eu fiquei pensando... Será que eu devia ter usado essa expressão? Qual? Porque eu falei, pô, você precisa ter culhão pra fazer. E culhão, quem tem é homem. Sim. Então, automaticamente você fala, pô, você precisa ser homem pra fazer. Não, eu quis expressar que você precisa ter coragem pra fazer. Sim, foi por isso que eu fiquei meio assim, porque eu Que é uma expressão que você usa. A gente é Lógico, mas sim, não, mas em nenhum momento eu quis diminuir, muito pelo contrário, eu só quis dar o meu depoimento, entendeu? Eu quis dar o meu depoimento, inclusive eu tava até falando agora do cavalo com os meninos ali agora, exatamente, de Colorado, que ele fica batendo o rabo pra um lado e pro outro, e ontem a Stephanie quis acompanhar comigo o cavalo, mostrei com ela, fui ali, e aí na hora de escovar, ele deu uma rabada, ela falou, deu um grito, assim, espantou, eu falei, tá vendo? Tipo assim, você já assusta o cavalo, entendeu? Uma hora dessa, tipo assim, você tem que, por mais que você queira fazer o negócio, às vezes você pode se complicar no sentido se você não tiver 100% confiante para fazer aquilo. Sim. Então, se você não tiver 100% confiante para fazer, observa primeiro, vai lá com a pessoa, vê como é que faz, entendeu? Vai entender, vai criar confiança, que é algo que você já tem. E eu comentei isso, eu falei, cara, a Aline é a menina chegou lá, conversa com os bichos, nossa, ela tá tirando onda com a vaca lá, entendeu? Porque você já tem isso, mas eu acredito que a maioria daqui não tem. Sim. As meninas aqui, entendeu? Então é uma coisa que você tem. E aí, quando eu falei aqui depois que a Érica, né, que eu dei, foi um depoimento que talvez você tenha entendido dessa forma. E quando você me perguntou... Mas, amigo, por isso que eu gosto, de não falar pra você, por isso que eu gosto de conversar, entendeu? Lógico. A gente não conversa muito, a gente se dá muito bem, só que a gente pouco senta às vezes pra bater o papo, Pô, eu queria ser sincero, já que você veio conversar comigo hoje também, cara. De verdade, assim, eu não ia te falar isso agora, sabe? Mas acho que, por consideração, por você ter vindo conversar comigo e tal, de verdade, assim, eu vou falar, mas eu poderia só deixar pra falar isso hoje lá. Meu voto vai ser em você. Mas só... Então vamos trocar uma... Não é nem trocar, eu só vou votar em você porque você me tirou daquela dinâmica. Ah, só... tá bom, amigo, não tem problema. Só isso, é porque não tem problema. é o único motivo que eu tenho aqui pra votar em alguém. Porque assim, eu cheguei... Isso que eu ia compartilhar com você, eu também não tenho... Por exemplo, você tem uma segunda opção, por exemplo, eu não tenho. Eu não tenho eu ia, por exemplo, eu desci aqui falar com você, mas agora você falou você explicou o seu parecer da vaca, aí você me tirou a sua opção, porque eu falei, pô, ele explicou da vaca. Mas se você quiser trocar comigo, eu vou e você não é questão nem de trocar, eu acho que você faz o que eu acho, motivo, entendeu? Sim. Se você acha que você tem motivo pra votar em mim por conta disso da vaca, não tem problema nenhum. Da mesma forma que você olhou pra mim na dinâmica e me tirou. O que aconteceu? É porque os outros também... Então, você gostava do Gui e do Gui dos dois Guis. Então, na minha cabeça, você tem eles como preferência e você me tirou e tá tudo certo. Da mesma forma que aconteceu. Eu tirei a Tati na primeira dinâmica do fazendeiro.